Bom, mas não terminamos, né? Isso aqui é só, né? Esse exercício aqui é um pouco longo, né? Isso aqui é só a vazão máxima para 1 ali, né? Que a gente encontrou, né? Bom, temos que, né, desenvolver o restante aqui, né? Pro nosso cálculo aqui, tá? Bom, contudo é uma parte importante, né? Então, conseguindo desenvolver isso aqui, a gente já consegue desenvolver outras etapas aqui, né, da resolução também, né? Lembrem-se desse valor aqui, ó, né, da vazão máxima em 1, porque a gente vai precisar dele ali posteriormente aqui no exercício, tá? Bom, isso aqui está em termos, pessoal, esse trabalho, né, essa potência, consequentemente, ela está em termos dessa vazão máxima em 1, a vazão máxima em 3, que nós temos aqui, né, isso é fornecido no enunciado, né? A gente vai utilizar ela aqui, né? Mas, e as entalpias, né? Agora a questão é que a gente vai ter que encontrar essas entalpias, né? Quem são, né, esses caras aqui, né? Quem são essas entalpias, né? E o que a gente vai ter que calcular aqui em relação a isso, né? Bom, a gente vai precisar da entalpia em 1, em 2, em H1, H2, H3 e H5. Aqui a gente vai ter que utilizar um recurso que para alguns alunos acaba sendo barreira mesmo para o desenvolvimento dos exercícios, né, que é consultar as tabelas termodinâmicas. Então a gente vai ter que se lembrar, né, do que a gente está avaliando aqui em cada ponto para a gente poder determinar essas entalpias. Tá? Esse livro aqui que eu estou utilizando, né, Princípios de Termodinâmica, ele tem, né, um trecho dele totalmente dedicado para as tabelas termodinâmicas. Tá? Aqui eu trouxe as informações de parte do que está nessas tabelas aqui, para que facilite aqui, na verdade, o entendimento, né, da onde que eu tirei esses valores, né, e em alguns casos que tipo de tratativa a gente tem que fazer para poder obter alguns valores. Tá? Mas vamos lá, vamos por partes. Tá? Nós temos aqui, pessoal, nessa referência, a tabela A22, tá? Onde a gente consegue determinar, onde a gente consegue, né, identificar, na verdade, a entalpia, né, para a temperatura de 400 graus aqui, né, de entrada dos produtos de combustão, e 260 graus Fahrenheit, né, ambos Fahrenheit aqui, para os produtos de combustão. Né. Isso irá nos fornecer a entalpia H1 e a entalpia H2. Tá? Então H1 e H2, né, vão ser obtidos através da tabela, que nesse caso aqui é a A22, 22E, tá? Que é do sistema britânico aqui. Desse trecho aqui, pessoal, o que nós temos, né, essa tabela A22E aqui, né, o que ela nos fornece aqui, consultando, né, a tabela aqui, primeira parte dela aqui, né, ela é uma propriedade, né, as propriedades do ar como gás ideal. Tá? Então, porque ele está tratando aqui, né, do ar, né, o que entra aqui, né, nesse fluxo, né, é um produto de combustão, né, do ar. Então, em 1 e 2, né, a gente está trabalhando com ar aqui. Né? Então, a gente tem temperatura, entalpia, né, e outros valores aqui. O que a gente precisa especificamente é da entalpia. Lembrando, né, que, olha só, a temperatura, né, ela está em graus Rankine. Tá? Então, aí já facilita o fato da gente ter convertido isso, né, na etapa anterior, né, para o 400 graus Fahrenheit. Só que a gente vai ter que também fazer essa conversão para o valor ali de 260 graus Fahrenheit. Tá? Eu já fiz essa conversão aqui, pessoal. Então, olha só, vou anotar aqui, né, lado na tabela. Mas esse valor aqui, que é onde eu identifiquei aqui como 720, tá? É já convertido aqui dos 260 graus Fahrenheit. Tá? Então aqui, ó, 260 graus Fahrenheit. Tá? E aqui o que está como 860 é a temperatura de saída aqui, desculpa, a temperatura de entrada, essa aqui é a saída, né? Essa aqui é a H2, tá? A entalpia em H2 aqui, né? E aqui é a entalpia que a gente vai selecionar em H1. Por quê? Porque 860 aqui é a conversão que a gente já fez anteriormente, né? Para
400 graus Fahrenheit. Essa entalpia está em BTU por Libra, né, como está identificado aqui, ó, BTU por Libra, né, e aqui é só obter o valor mesmo, tá, pessoal? Então a gente tem aqui 172,39 para entalpia H2 e 206,46 para entalpia em H1, tá? A gente vai usar esses valores aqui, né, para a gente poder desenvolver o restante do exercício. Tá? Para a entalpia, né, em H3 aqui, pessoal, né, a gente vai precisar usar um recurso aqui, né, da tabela, né, lembrando, né, que em H3 aqui a posição, né, H3 do nosso sistema aqui é a entrada da água, tá, no gerador de vapor. A gente vai utilizar, na verdade, a tabela A2E, né, que são as propriedades da água saturada, líquido, vapor, tá, em função de uma tabela de temperatura. E aqui já está em graus Fahrenheit, tá, o que facilita bastante a nossa vida num aspecto. Só que tem um outro problema aqui que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. A entrada da água ali, pessoal, né, é a 102 graus Fahrenheit, tá? Ela está bem, né, entre esses dois valores aqui, ó, tá? Olha só, aqui a gente teria os 102 graus Fahrenheit, tá? Então a gente tem o valor da entalpia, né, de líquido saturado, porque a essa temperatura a água é líquida, tá? E, né, para 100 graus Fahrenheit para 110 graus Fahrenheit, tá? Então essa entalpia já está em BTU por Libra aqui, o que facilita, né? Só que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, né, a chamada interpolação linear, tá? Para poder encontrar esses valores aqui, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar no slide, vou pegar esses valores aqui, ó, 68,05, né, e 78,02, para mostrar para vocês analiticamente como que a gente vai interpolar isso daqui, né, e explicar rapidamente o que é essa interpolação linear, para caso, né, quem está assistindo aqui nunca tenha feito, né. E eu pretendo futuramente fazer isso com algum recurso, tá, seja no Excel ou no Python aqui, para que a gente treine isso e facilite para alguns exercícios futuros aqui, tudo bem? Bom, então, né, nós temos aqui, né, essa informação da interpolação aqui, né, que a gente vai precisar usar, e nós temos os valores diretos lá, né, da tabela A22E. Tá? Quanto que é essa entalpia aqui, né, em 1, né? Pela tabela lá, pelo dado que a gente coletou, né, 206 a 860 graus Rankine ali pela conversão, né? 206,46 BTU por Libra. BTUs aqui por Libra. Ok. Para 2, né, que era o equivalente a 720, né, graus Rankine ali, pessoal, entalpia em 2 é o equivalente a 172,39 BTUs por Libra. Tá? Legal. Agora a gente vai ter que determinar aqui a H3, né, a temperatura aqui, desculpa, a entalpia para H3. Para fazermos isso aqui, né, a gente vai utilizar aqui um recurso aqui, né, matemático chamado de interpolação linear. Tá? O que é isso? Deixa eu tentar explicar para vocês aqui da maneira mais simples que eu consigo aqui. Então, aqui agora eu vou tentar desenhar aqui, né, também sem gerar grandes problemas. Bom, digamos que a gente tem aqui um gráfico, pessoal, onde aqui no eixo Y, né, a gente tem aqui a entalpia. Tá? Então isso aqui é a nossa entalpia, que nesse caso aqui específico é em BTU por Libra. Tá? Então, BTUs aqui por Libra. Tá? E no eixo X, né,
Nós temos a temperatura aqui, né, que nesse caso específico que a gente está analisando aqui, é em graus Fahrenheit. Então, aqui é a nossa temperatura, bem em graus Fahrenheit. Esse gráfico que eu vou construir aqui, pessoal, ele não está em escala, tá? Mas é só para tentar fornecer a ideia do que é esse conceito que a gente vai fazer aqui, tá? Quais são as informações que nós temos aqui, ó, dessa tabela? A gente sabe que, né, a 100 graus Fahrenheit, por conta dos dados que nós pegamos lá da tabela, né, A2Z, né, a entalpia aqui, ó, a essa temperatura, né, é equivalente a 68,05 BTUs por libra. 68,05 BTUs por libra. Beleza? Bom, e nós sabemos, né, que a 110 graus Fahrenheit, tá, que nos daria um pouquinho mais para cima aqui, nós temos 78,02 BTUs por libra. Tudo bem? Bom, o que a gente quer encontrar aqui, pessoal? A gente quer encontrar a entalpia aqui, ó, né, a 102, né, que não está em escala, tá, pessoal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, quero encontrar essa entalpia aqui, ó, a 102. Opa, canetinha aqui. Nossa, peraí. Bom, e é justamente isso aqui que a gente quer encontrar, que é a H3 aqui, certo? Bom, repare o seguinte, né, que isso aqui nos retorna aqui, né, uma semelhança entre triângulos aqui, tá? Então, olha só, tem um triângulo retângulo maior aqui, ó, que eu vou desenhar a cor preta aqui, ó, né? Eu tenho um triângulo retângulo menor, né, que eu vou desenhar aqui, ó, na cor vermelha, tá? Então, se eu conheço aqui, ó, pessoal, né, por essa semelhança de triângulos aqui, né, se eu conheço essa distância aqui, ó, conheço essa distância específica aqui, então, se eu conheço essa distância aqui, ó, tá? Né, eles são semelhantes aqui, esses triângulos, né? E são retângulos, estão dividem essa mesma linha aqui, né? Essa mesma reta aqui, ó, né? Eu consigo descobrir essa distância aqui. Isso aqui que é a interpolação linear, tá? Isso aqui é o conceito geométrico do que eu estou falando, mas algebricamente o que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, tá? Para a gente encontrar esses valores aqui. A gente sabe o seguinte, ó, 78,02, né, menos 68,05, desculpa, divididos por 110, que é o que? Né? É essa posição aqui, ó, essa distância aqui, 110, que é equivalente, né, aos 78 aqui, menos 100. Tá? Então isso é equivalente ao triângulo maior aqui, ó, tá? Isso aqui tem que ser igual, eu vou colocar em vermelho só para a gente saber que a gente está se referindo ao triângulo menor ali, ó, a H3, que é o que a gente quer encontrar, H3, menos 68,05, que é essa posição aqui, ó, dividido por 102, que é a temperatura em H3, menos 100. Tudo bem? Disso aqui, ó,
dessa correlação a gente consegue achar esse valor aqui, pessoal. Tá? Para isso que a gente vai fazer, né, essa interpolação aqui. Tudo bem? Bom, vamos lá. Calcular aqui, né, esses valores aqui. Então 78,02 menos 68,05 são 9,97. Tá? Então aqui, ó, essa subtração aqui resulta em 9,97. Tá? 110 menos 100 dá 10. Tá? Então isso aqui é 10. Tá? Então 9,97 dividido por 10, né, é 0,997. Tá? Então a gente tem aqui, ó, o resultado dessa divisão aqui, ó, né, vou colocar aqui do lado, é 0,997. Tudo bem? Bom, aqui, pessoal, né, 102, né, menos 100 dá 2, né? Duas vezes, esse 2 aqui está no resultado disso aqui, ó, né, dessa subtração, que dá 2, né? Quando eu passar para cá, ele está no denominador, ele vai vir para cá num numerador multiplicando, tá? Esse 2 aqui, ó, que veio para cá. Então, isso aqui vezes os 2, né, dá 1,994, tá? Olha aqui, ó, 1,994, tá? Agora o que eu tenho que fazer aqui, ó, eu tenho H3, né, menos 68,5. Eu vou passar 68,5 para o outro lado aqui da equação, somando. Tá? Então aqui, ó, 68,05 mais 1,994, 68,05. Isso aqui dá 70,044, tá? Ou seja, H3, né, é igual a 70,044. O que? BTU por libra. Ok? Bom, se quiserem saber mais sobre interpolação linear, né, esses detalhes aí, depois vocês, né, me digam aí que a gente vai desenvolvendo isso aqui, né, no canal, né, em outros vídeos aí, tá bom? Mas porque a gente precisa, para essa parte aqui do exercício, era isso aqui mesmo, tá? Então, bom, temos aqui o seguinte, ó, 70,044, né, BTUs por libra, tá? E agora a gente vai ter que encontrar aqui a entalpia em H5, tá? Eu vou apagar aqui, ó, pessoal, essa explicação da interpolação linear, espero que tenha ficado claro, né? E aí eu vou explicar o que a gente vai fazer em relação a H5, tudo bem? Bom, para H5 aqui, meus amigos, a gente vai ter que, né, consultar aqui os valores da tabela A3, tá? Tabela A3Z, desculpem, né? Da referência bibliográfica aqui, tá? E aí o que a gente vai tirar dessa informação aqui, né? A gente consegue, né, no estado 5 aqui, a gente entende que ele é uma mistura bifásica de líquido e vapor, tá? A gente tem tanto parte líquida quanto parte vapor nessa condição, tá? E aí a gente sabe o seguinte em relação a isso, né? A gente sabe a pressão, tá? E com a pressão aqui a gente consegue calcular, né, os valores aqui para H5. Bom, essa tabela A3Z aqui, pessoal, é uma tabela de propriedades da água saturada, líquido, vapor, né? É uma tabela de pressão, tá? O que nós tínhamos lá da saída, né, da água na posição 5 ali da turbina? Bom, a pressão 5 ali é 1 libra-força por polegada ao quadrado, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1 libra-força por polegada ao quadrado, né, essa informação aqui, e a gente precisa simplesmente, né, definir aqui a entalpia, né, para esse cara aqui, tá?
Então a gente sabe dessa tabela aqui, né, que a entalpia, né, para essa situação aqui, né, para essa pressão, desculpem, especificamente aqui, ela é equivalente aqui a 69,74, tá? E aqui a gente vai usar uma correlação em função da determinação do título, tá? Em que a gente também vai precisar da entalpia do vapor, né? Do vapor saturado aqui, tá? Que seria equivalente aqui à nossa Hg, tá? Então a gente vai fazer aqui um cálculo de Hg menos Hf, né? Que é a nossa entalpia do líquido saturado, tá? Para poder encontrar isso aqui, mas são esses valores que a gente vai utilizar. Para calcularmos aqui a entalpia na posição 5 aqui, pessoal, a gente vai usar essa equação aqui envolvendo o título, onde a gente tem a entalpia do líquido saturado aqui, ó, na posição 5, tá? Mais o título, né, nessa posição, que nós sabemos que é 93%, vezes, né, a entalpia do vapor, né, saturado aqui, e menos a entalpia do líquido saturado, tá, nessa posição. Lembrando que essas informações aqui elas estão vindo da tabela A3i, tá, da referência aqui bibliográfica, tá, pessoal? Bom, então vamos observar isso aqui, né? Essa entalpia aqui, tudo em BTUs, tá, pessoal? Não vou colocar, né? Essa entalpia aqui, ela é equivalente a 60, conforme o valor da tabela ali, né? A pressão específica aqui de 1 libra-força por polegada quadrada, né? Ela é 69,74, né, BTUs por libra. Então, 69,74 mais 0,93, os 93%. Aqui nós temos, né, 1105,8 menos 69,75. 69,75 mais 0,93 vezes 1105,8 menos 69,75. Essa subtração dá 1036,05, tá? Então, isso aqui dá 1036,05 vezes 0,93, né, dá 963,52, né, mais 69,75, 1033,27, tá? Então, o resultado disso daqui, né, posição 5, é equivalente a 1033,2765 BTUs por libra. Bom, agora nós temos todas as informações aqui que a gente precisa, né, para poder calcular a nossa potência, pessoal. E agora a gente consegue finalmente descobrir, né, a potência aqui, que era, né, o que está sendo perguntado aqui na A aqui, né, desse problema aqui. Então, com isso a gente segue para a próxima etapa aqui.